Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Moderação de Ana Leitão. Sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Lusa. Esta semana, para os comentários desportivos semanais, Fernando Jorge, Eldad Mário e Carlos Lopes. Carlos, começamos pelo Sporting, que apesar dos confrontos com os claques, regressa com 2 vitórias. Sim, é verdade. E eu disse-o há 2 semanas atrás que ia dar o benefício da dúvida ao Silas, na medida em que o tempo que ele teve para implementar as suas ideias foi demasiado curto. Continua a ser curto, ainda o tempo, mas já vislumbrei qualquer coisa. A mim o que me importa salientar para já no jogo com o Guimarães é o pouco Bruno Fernandes que houve na equipa. E mesmo assim, o Sporting não jogou mal. Defensivamente estiveram compactos, embora se notem ali. Nota-se ali muito nervosismo ainda, principalmente nervosismo, e depois gostei sobremaneira os roubos de bola e depois a partida para o contra-ataque, em que o Vieto esteve muito bem. E surpreendeu-me sobremaneira ver um José que eu tinha e continuo a ter ainda muitas reservas. Surpreendeu-me na medida em que, após perder uns quilitos, movimentou-se muito bem. Nota-se que tecnicamente é um jogador extremamente evoluído. E, assumo no geral, gostei da exibição do Sporting, embora, obviamente, e conforme disse o Silas no fim do jogo, há pequenas coisas que só o tempo eventualmente poderão pôr em ordem. Há falhas, muitos passos perdidos. Eu só espero é que, lá está, o Bruno Fernandes foi pouco visto e que ele entre neste esquema, porque então o Bruno Fernandes à escala daquilo que nós o conhecemos, daquilo que nós conhecemos dele, vai fazer muita falta no sistema de ataque do Sporting. E em relação à polémica das claques, não estava cá a semana passada quando falámos disso? Pela primeira vez, em relação a isso, contrariamente àquilo que eu tenho dito desta direção, que é uma direção fraca, contrariamente a isso, vi uma tomada de posição em força que tem o meu apoio incondicional. Porque eu não concebo que claque ou grupo organizado, ou seja lá o que for, se sobreponha a uma direção de um clube, seja o clube qual for. E o que se estava a verificar era precisamente isso. Só lamento é que a claque Juveléu, principalmente a claque Juveléu, deveria ter sido posta no seu lugar logo após Alcochete. Mas, infelizmente, nessa altura tínhamos à frente do clube alguém que, a meu ver, mas isso está para ser julgado em tribunais, eu não tenho nada a ver com isso, a meu ver, teve influência, não direta, mas indireta no ataque ao Alcochete. Logo nessa altura, a Juveléu devia ter sido posta no seu lugar. Deviam ter sido tomadas as posições que foram tomadas agora. Muito por isso, simplesmente. Porque não se admite que um grupo organizado com regalias que mais nenhum sócio tem, bilhetes de borla, bilhetes a meio preço, transportes pagos para jogos fora, etc, todo o tipo de regalias, se comporta desta maneira. Ok. Não? Pronto. Seguimos.
Eldad, esta semana temos um Porto que lidera a tabela do campeonato. Como avalia a equipa depois de um empate para a Liga Europa e de uma vitória por 3-0 contra o Famalicão? Esse ano, não se importaria referir-me só não é assim um sweet nothing realmente, relativamente à questão do Sporting, e dizer que concordo plenamente com aquilo que disse o Carlos Noronha Lopes, porque fez uma análise perfeita do que aquilo que aconteceu durante os jogos, não tanto com o Rosenborg, mas com o Guimarães notou-se de facto já há alguma evolução a nível do jogo, a nível da concentração, a nível da pressão, a nível da forma como a bola circula, já não tão dependente de um Bruno Fernandes, portanto ele está perfeitamente correto nesta análise. Nota-se que realmente há ali já uma certa disciplina que não havia, e designadamente para emoldurar para exemplificar esta realidade, basta chamar à colação aquilo que aconteceu com o jogador Wendel, em que a massa crítica, da direção e do treinador resolve tomar uma posição de força e que é um exemplo para todos os atletas do clube e designadamente para aqueles que fazem parte da equipa de futebol. Portanto, está aí um exemplo, realmente uma direção, uma estrutura atuante e no sentido de disciplinar as coisas. Quanto às claques, corroboro também inteiramente aquilo que disse o Carlos, dizendo que para mim é um escândalo verdadeiramente inacreditável aquilo que se vê, porque o Sporting a ganhar e os lenços, alguns, claro que não são todos, não é? Mas alguns lenços a serem brancos, a serem exibidos de uma forma absolutamente despoderada e sem sentido, que só prejudica a equipa, que não tem razão nenhuma de ser. A única razão que eu encontro seria eventualmente a destituição da direção. Mas isto é como tudo. Com que alternativa? A direção do Sporting foi democraticamente eleita pelos sócios. Pronto, neste momento está a tentar tomar conta daquilo que é o propósito do Sporting, que é lutar pelos primeiros lugares. E é neste enquadramento que a claque se manifesta contra uma equipa que ganha. Isto é absolutamente inacreditável. Para mim é uma coisa inexplicável. E, portanto, regressando ao Futebol do Porto, o que eu diria é que é muito regozijo, naturalmente, que eu vejo finalmente o meu Futebol Clube Porto ocupar o lugar para o qual nasceu, né? Cujo destino é vencer. Mas gostaria de dizer algo sobre o jogo do Porto. O Porto joga com o primeiro classificado, tem um jogo que eu acho muito bom, muito acima da média dos jogos que vinha fazendo. Percebi que o Sérgio Conceição quis dar um aviso também solene às grandes vedetas da equipa. E é assim que se percebe que um Alex Telles esteja no banco, que um Marega que nem sequer convocado seja, que o Zé Luís esteja no banco e, portanto, altera o esquema tático de um 4-4-2 clássico para um 4-3-3. Com um 4-3-3 um pouco fantasioso, porque finalmente o Luís Dias, que eu considero um excelente jogador, joga no seu sítio. O ala direito, que era defesa direito, o Corona, passa para o seu sítio natural. Vejo que o defesa esquerdo, como é que ele se chama? Desculpa, não, o outro que o substituiu. O Manafá dá muito boa conta do recado. Tentou agarrar completamente a oportunidade que lhe foi dada e vejo na defesa, vi outra vez um Pep imperial ao seu melhor nível e, portanto, o jogo sai muito mais fluido. Do ponto de vista tático e técnico, o único jogador que eu ainda ouvi um pouco aquém das suas possibilidades foi o Danilo, que eu não percebo muito bem o que é que se passa ali, mas creio que deve haver alguns problemas, mas de qualquer forma o Sérgio Conceição manteve-lhe o posto e enfim, pronto.
o jogo correu bem, o Porto mereceu ganhar, construiu variedíssimas oportunidades de gol e podia ter dilatado o resultado, não fosse a excelente exibição do guarda-redes do Famalicão, apesar de ter estragado a pintura no último lance, em que realmente está mal, mas isto acontece a qualquer atleta, isso, enfim, pronto, é aquilo que acontece às melhores. Fernando, a vitória do Benfica sobre o Tondela por 1-0 pode significar uma equipa com algumas dificuldades ou é só um dia menos bom? Não. É só lapidar duas coisas relativamente muito rápidas. Relativamente ao Sporting, concordo plenamente com o que disse ali o Carlos Lopes, mas queria acrescentar o seguinte: o Sporting ainda está um bocado longe e o Silas ainda tem pouco tempo de trabalho, embora seja um bom treinador. Foi um dos treinadores que eu indiquei aqui várias vezes, como até para outros clubes. Mas há um fator fundamental. A jogada fundamental é na segunda parte a bébia que o guarda-redes do Guimarães dá, e portanto coloca o Sporting a ganhar 3-1 quando, para o massacre que estava a ser feito pelo Guimarães na segunda parte, provavelmente o Guimarães empataria o jogo. Isso na minha ótica, da maneira como estava a correr o jogo. O Guimarães jogou muitíssimo bem, já tinha feito no Arsenal, não é coisa fácil, só perdeu porque eles têm um indivíduo que marca livros e custa 70 milhões, portanto são jogadores acima da média para o nosso campeonato, e aí é o caso do jogo. Pronto, foi uma vitória boa até para a direção, para consolidar o processo com os claques, conforme disse ali. Relativamente ao Porto, pouco mais a acrescentar, só queria dizer o seguinte: é de louvar a entrada do Futebol do Porto com 4 ou 5 alterações do Sérgio Conceição, para dar algumas indicações a alguns jogadores que se armam em vedetas ou podem estar a formar algum grupo ou na tentativa de não estarem interessados em dar mais, quando a gente sabe que eles podem dar mais alguma coisa, nomeadamente os treinadores que estão ali todos os dias com eles nos treinos. Tenho pena que o meu no Benfica não faça isso. Já tinha dado ao Danilo, e se as equipas grandes, nomeadamente o Benfica, o Porto e o Sporting, e outras entrarem com um nível competitivo, conforme entrou o Porto, dificilmente as outras equipas aguentam. Podem aguentar os 20 minutos, a partir dos 20 minutos é uma tendência para perderem por 3 ou 4 ou por aí fora. O Famalicão jogou dentro daquelas possibilidades, jogou bem. O Porto é que foi bastante superior em termos competitivos. O Porto jogou ao nível dos campeões europeus. Só que o Famalicão não tem a pedalada de um Rangers. Não está a esse nível. E depois também se notou a paragem do campeonato, que também interfere nos jogadores. Os jogadores com um pouco ritmo. Viu-se isso na Liga dos Campeões, com o Benfica, e viu-se isso com as equipas portuguesas na Liga Europa. 3 semanas de paragem não cabe na cabeça de ninguém, porque os outros não pararam e vêm com mais ritmo, e aliás viu-se nos jogos todos. Portanto, foi um jogo fácil. Achei que o Famalicão, a única coisa que pecou foi na acutilância ofensiva, que depois nem gostei até da substituição do ponta de lança, que ele tirou cá para fora, ponto animal, porque estava a perder. Não tem que ter aquele indivíduo que para mim era o melhor jogador que eles tinham lá dentro do campo. Mas pronto, não era por aí que o Famalicão. O Famalicão jogou dentro daquele nível. O Porto é que foi muito superior em ritmo competitivo. O Benfica, eu analiso já os 2 jogos relativamente à Liga dos Campeões e relativamente ao Tondela. E porquê? Porque são muito fáceis. Ambos de exibição paupérrima do Benfica, se Bruno Lage. Portanto, não aprendeste nada durante estas 3 semanas de interregno. Foi dito aqui várias coisas. Não vês o programa, portanto não aprendes. Não evoluís. Estás estagnado, como o Rui Vitória, que eu chamei aqui estagnado, e depois chegámos todos a esse patamar e acabou por ir embora. O Benfica, e depois o mais grave é termos um treinador, nós benfiquistas, que vê um filme completamente que eu não vejo nem os benfiquistas, não digo a maioria, porque a maioria são carneiros e só olham para uma equipa e há 2 equipas dentro do campo. Mas para quem vê com olhos de ver a bola e de ver um futebol bem jogado, o Benfica não jogou nada, só mudou as equipas. Aliás, na Liga dos Campeões, contra o Lyon, até mereciam perder os 2.
porque um tem bom Julião, tem bons jogadores, mas não tem equipa. Ainda tem equipa. Em termos de equipa, ainda é pior que o Benfica. Em termos globais de jogo jogado, é pior que o Benfica. O Benfica, há ali algumas situações que é preciso clarificar, como é que uma equipa com a saída de 2 jogadores, o João Félix e o Jonas, é uma falsa questão e é uma treta para o Bruno Lage. Porquê? Porque o Jonas jogou 4 meses, o ano passado, a maior parte do tempo esteve lesionado, por causa da coluna, e o João Félix também jogou 4 meses, também. Jogou 11 jogos no campeonato. Portanto, não é com 11 jogos que se marca a diferença. Mas uma equipa jogaram as tofeiras. Pois, agora, o problema, também jogaram nos outros, e até na Maia, aquele encontro as toupeirinhas jogaram muito. E o que é que acontece? É que o Bruno Lage consegue, temos um treinador que consegue ver um jogo que ninguém vê. Era isso que eu ia dizer. E porquê? Quando ele diz que contra o Leão fizemos uma primeira parte extraordinária. Contra o Tondela fizemos uma primeira parte da grande categoria. Eu o que vi foi aos 9 e aos 10 minutos o Tondela só não marcou, o guarda-redes do Benfica estava atento e fez 2 boas defesas. Porque, quer dizer, então onde é que está a exibição extraordinária na primeira parte? Não vi. O terreno, temos um terreno difícil, que até temos alguns jogadores lesionados, até não dá o terreno. Mas o terreno tem alguma coisa a ver com as exibições. Então, em Kiev, o terreno era o mesmo do Estádio da Luz. No Tondela, o terreno era o do Estádio da Luz também? Não, penso que não, que era outro terreno. E o terreno, então, quando está mal para as duas. Não, acredito que o treinador, que hajam problemas no balneário, provavelmente, se calhar, há ali um catálogo, Jorge Mendes, que é preciso meter determinados jogadores e arrumar outros para futuras vendas em janeiro por 20 milhões. Depois, pode estar a sofrer um síndrome também do Jorge Jesus, da fama que ele está a granjear agora lá no Brasil. Mas no Brasil quem tem um olho é rei, porque se alguém souber dizer quantos brasileiros é que estão treinadores brasileiros estão a treinar na Europa. 0. Antigamente nem treinavam, agora estão como... E porquê é que é 0? Porque eles estão desajustados da realidade do futebol que se pratica na Europa. E estão convencidos que são bons treinadores. Portanto, há uma orquestra para do Walter Jorge Jesus. E eu até tinha aqui vou parafrasear, vou fazer um refrão aqui do meu amigo Carlos do Carmo, embora não tenha vocação para o fado, mas vou dizer um refrão da canção dele. Nunca mais para o Jorge Jesus. Isto quer dizer para ele não voltar mais ao Benfica. Os benfiquistas devem estar esquecidos que foi um indivíduo que gastou toneladas de dinheiro e em 6 épocas ganhou 3 campeonatos, uma Taça de Portugal e 4 ligas Muito bem, Fernando. Deixe-me só acabar. E relativamente ao ele estar a fazer uma grande exibição no Brasil, é preciso as pessoas não se esquecerem que o Flamengo, para quem não está por dentro dos assuntos, mas eu fui vasculhar, o Flamengo gastou 126 milhões. Portanto, com 126 milhões, o Jorge Jesus tem que ser um grande treinador, porque no Brasil não existe muitas equipas a gastar esta fortuna. Estão lá os jogadores todos praticamente de seleção. Não quer dizer que outro treinador pudesse fazer pior, ou quando lá chegou estava com 6 pontos de atraso o Flamengo, mas é preciso lembrar que na Arábia, onde ele esteve na Arábia, também estava com 7 de avanço e depois perdeu o campeonato e até acabou por não ficar lá. Vamos esperar para ver. Carlos, como esperamos o Sporting contra o Passos de Ferreira? Só dar uma dicasinha aqui aos jogos que eles já comentaram. Ok. Quanto ao Porto, eu só tenho a dizer que o Porto pôs o Famalicão no seu devido lugar. Lá com as mudanças, que eu fiquei surpreendido ao princípio, mas se a pessoa que eu acredito é no Sérgio Conceição, e ele sabe o que é que está a fazer dentro da equipe. Sabe o comportamento de todos os jogadores, sabe o que é que tem que fazer. E fê-lo bem. Fê-lo bem porque o Porto não deu hipótese absolutamente nenhuma ao Famalicão. E como eu disse ao princípio, pôs o Famalicão no sítio do Famalicão, que ainda vamos ver daqui para o futuro o que é que vai acontecer a esta equipa. Em relação ao Benfica, eu só tenho uma coisa a dizer. Quando o Bruno Lage tomou conta da equipa, pôs a equipa a jogar de um modo em que, em qualquer campo, era o Benfica que impunha o seu modo de jogar, transições rapidíssimas, e pôs o Benfica a um nível muito alto e assim chegou por ser campeão. O que eu vejo hoje
o que eu vejo hoje é uma adaptação, uma tentativa de adaptação do Bruno Lage em relação à equipa, de modo a que tapar ou aproveitar os erros dos adversários. Quer dizer, deixou de impor o seu estilo de futebol, o seu futebol, e agora está a adaptar-se ao que são os adversários. Isto é a minha opinião, e pronto. Em relação ao Sporting Passos de Ferreira, aliás, o Sporting vai a Passos de Ferreira. Sim, a próxima jornada. Eu já acredito um bocadinho mais, mas vou esperar para ver. Como eu disse já anteriormente, gostei essencialmente da parte defensiva e do Sporting. Já vi os dois centrais a um nível que já nos habituaram no passado recente. Continuo a pensar que na direita o tal de Rosier não é jogador para o Sporting, nem nunca será. Continuo a pensar que do lado esquerdo o aproveitamento do Acunha como lateral esquerdo, eu não consigo concordar com isso, porque o Acunha faz muita falta lá em cima, embora ele vá muitas vezes lá em cima, e marcou um golo agora no último jogo. Bonito, por acaso. É um jogador que se está a perder a defesa esquerda. Trocava bem para o Grimaldo, pá. Podes escolher. Se quiseres fazer essa troca. Houve uma aquisição tal de Borja, também não é jogador para o Sporting, aliás, e como muitos outros, mas agora só vou falar desses. Mas tenho esperança que isto nem Passos de Ferreira vai ser um jogo em que o Sporting tem que impor a sua maneira de jogar, mas eu penso que ainda é cedo para o fazer, porque eles ainda não são com potência suficiente para impor, seja lá o que for, seja em que campo for. Ainda não têm. Lá chegarão. Eldado, o Futebol Clube Porto vai ao Marítimo cheio de vontade de manter a liderança? Eu espero que sim. Espero que sim. E ainda por cima, um jogo que é tradicionalmente difícil para o Futebol Clube Porto. O Porto no Funchal passa sempre com muita dificuldade, chega a perder e muitas vezes não ganha. Eu espero que o Porto faça, enfim, um bom jogo. Estou muito curioso para ver qual é a equipa que o Sérgio Conceição vai escalar. Estou muito curioso para saber qual é a tática que vai adotar, mas também é verdade que este Marítimo já não é o Marítimo melhor que nós vimos nos anos transatos. É um Marítimo que está bastante abaixo daquilo que poderia render e daquilo que vinha demonstrando há 2 ou 3 anos esta parte. Portanto, mais uma razão para eu pensar que o Porto, com menor ou maior dificuldade, vai ganhar o jogo. Espero que assim suceda, mas não podem distrair-se minimamente, porque o jogo, como disse, é tradicionalmente muito complicado. O Benfica Portimonense não vai ter história, estou convencido que não vai ter história nenhuma, embora eu considere que o Portimonense, nas mãos do António Folha, seja um adversário por vezes complicado, e a jogar fora também não é muito fácil, mas eu acho que o Benfica vai vencer, vai ultrapassar com facilidade. Tens que contar com o relevado. Sim, o relevado também é, mas é complicado para os dois. Também era o que faltava, que a desculpa do Benfica para não ganhar ao Portimonense fosse o relevado do próprio estádio, que depende, enfim, do próprio clube. Passos Ferreira Sporting é um jogo que eu acho que é muito interessante, mas eu digo isto com a maior das tranquilidades. O Sporting neste momento, acho eu, vai estar sempre a subir. O Sporting já não vai piorar mais. O Sporting vai estar sempre a subir agora. E eu creio que o Sporting vai a Passos Ferreira para consolidar as exibições que tem vindo a fazer. Portanto, eu acredito que o Sporting passe no campo de Passos Ferreira, que também é um campo tradicionalmente complicado. Mas é a minha enfim, crença de que o Sporting vai. E o Sporting, como digo, faz falta estar na competição pelos primeiros lugares. Faz falta, muita falta. Fernando, concorda com o Eldado? O Benfica Portimonense não vai ter história?
Vai ter história. O Benfica com a tática do treinador Bruno Lage, em que joga com 2 defesas esquerdos. E porquê? Portanto, com o Grimaldo, que para mim é um jogador de futsal. Ataca bem, já disse que se calhar eu como treinador o colocaria a médio esquerdo, ainda não o vi lá, portanto não posso analisar se ele é bom ou não. Eu colocava lá, porque a defesa esquerda é para esquecer. Então, a nível europeu, então ainda é muito pior. E é por isso que ele não vai do Benfica para lado nenhum, nem o Benfica o vende, não é? Pode andar aí a dizer que vai vender por 40 milhões, por 30 e tudo, ele nem 10. Eles o compram, por isso ele continua no Benfica e agora vai levar um aumento de ordenado substancial. Andamos nestas jogadas. Também é o de Jorge Mendes também. Não. E o Sérvio faz as costas. O Benfica tem um jogo, que aí é que o Nuno Lage está a tocar, um jogo muito interior, ou seja, todos os jogadores do Benfica jogam para dentro. Ora, uma equipa adversária, como o Portimonense, que é isso que ele vai fazer. O António Folha, eu acho que é um bom treinador. O Portimonense, eu posso já dizer como é que vai jogar. Vai jogar com 3 centrais e 2 laterais, que são 5 defesas ao mesmo tempo, e 2 trincos. Ora, o Benfica, como joga para dentro, esvaga no muro. Vai ter grandes dificuldades. Ou o Benfica marca logo de início. E como o relevado está mal, não é fácil, não é? Pode às vezes engatar uma bola para coisa. Se não marcar, vai andar ali a ver-se negro para marcar um golo ou coisa. E depois, é inadmissível, e isto é que é de lamentar, que um treinador, que ele não está lá agora, o ano passado, foi para lá em janeiro. Portanto, fez 11 jogos ou 12, e muito bem. Ele já está desde o início da época. E então, desde o início da época, com uma pré-época, em que começou a treinar os jogadores, que já os conhecia, que a maior parte deles já lá estavam. As aquisições que o Benfica fez, até agora, nenhuma é titular indiscutível. Portanto, não se fazia aquisições nenhumas. Se não é para comprar indivíduos que são titulares indiscutíveis ou para melhorar a equipa, não vale a pena estar a gastar dinheiro. Mas isso é outra história que um dia a gente tem que contar aqui, porque isto é tudo do catálogo do Jorge Mendes. Esse é que é o problema número 1. E depois há as percentagens, etc, etc. E é por isso que o Benfica está enredado nesta história, não é? Que ninguém quer contar. Então o que é que acontece? O Bruno Lage é inadmissível como é que um treinador anda ao fim deste tempo todo ainda a experimentar a melhor dupla de pontas de lança. Quando eu vejo aqui no campeonato, eu vou citar 2 ou 3 casos, vi um indivíduo jogar contra o Porto para a Liga, para a Liga Europa, um sujeito chamado Moledo, custou 1,25 milhões, deu um banho de bola tremendo à defesa do Porto, que o Pepe até espumava por tudo quanto era campo. Pá. Ele parecia um foguetão e todas as vezes que ele tocava na bola fez o gol, não fez mais porque não calhou, mas um jogador extraordinário. 1,25, eu sei, não é o catálogo de Jorge Mendes, depois não se compra para o Benfica. Pois aí é que está. O Benfica não, compra um indivíduo de 17 milhões que anda perdido, que é o Vinícius, nem ganha o lugar, e compra outro indivíduo, o chamado RDT, que deve estar no fim da linha, e que custa 20 milhões. E está inadaptado ao Benfica, que não faz golos, nem faz nada, nem sabe o que lá fazer, que estão todos perdidos. E joga com um indivíduo que o Bruno Lage acha que é um titular indiscutível, quando ele nem no Famalicão tem lugar, porque o Anderson é melhor do que ele portanto passava para suplente, no Famalicão, o chamado Seferovic. E ele acha que o Seferovic é um grande jogador porque corre. Epá, se ele quer correr, então vai buscar o Carlos Lopes e alguns indivíduos que o Sporting vai dispensar agora porque não tem dinheiro para pagar as modalidades amadoras, nomeadamente o atletismo, vai dispensar alguns, vai lá buscá-los, os corredores da maratona, irão lá para o Benfica, que esses é que correm. Uns quilómetros, não é? Portanto, para jogar com indivíduos que correm. Gostaria de fazer aqui um pequeno... E depois? É muito rápido. Mas Vamos é muito ouvir rápido. o Eldad para É terminarmos. uma coisa rápido. muito simples. Vamos ter um jogo muito, muito interessante, que é o Boa Vista com o Braga. Eu acho que valerá a pena para todos nós vermos esse jogo. Porque, se formos ver, o Boa Vista ainda não tem derrotas. Não é? Mas não joga nada. 6 empates Mas não joga nada. E o treinador é e altamente 2 frustrado. vitórias. Mas ainda não tem derrotas. Vai jogar em casa com o Braga e eu, por acaso, até pensava que o Braga este ano poderia ter, enfim, outra performance diferente da que está a ter. Enfim, acho que o Sá Pinto não está a corresponder exatamente àquilo que os bracarenses esperavam, mas vai ser um jogo muito, muito interessante. Fica a nota para que... E viva o Estamos no Jorge jogo. Jesus! Viva o Jorge Viva o Jorge Jesus! Jesus, que está a fazer sucesso no Brasil. Fantástico! Obrigada, voltamos para a semana com mais jogos e mais resultados. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Moderação de Ana Leitão.